Bom dia a todos. Havendo o número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão extraordinária do 3º ano legislativo da 17ª legislatura do dia 18 de outubro de 2019. Informo que, neste primeiro momento, a presente sessão transcorrerá normalmente, ou seja, haverá a leitura do expediente, seguida da votação das matérias da ordem do dia. Em seguida, será lido a denúncia em face do vereador Fernando Henrique de Oliveira, com a consulta ao plenário sobre seu recebimento. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente da pauta. Bom dia a todos. Devolvo a palavra ao presidente, porque nós temos expediente. Esgotado o período do expediente, passamos para o período da ordem do dia. Em segunda e última discussão e votação da iniciativa do Poder Executivo, temos o seguinte projeto de lei. Projeto de lei de número 79/2019, dispõe sobre a criação de cargos de provimento em comissão, lotados na Secretaria Municipal da Educação. Está em segunda e última discussão. Está em segunda e última votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 81/2019, dispõe sobre a alteração do Manual de Ocupação, editado pela Lei Municipal de número 4.637, de 13 de dezembro de 2017, combinado com a Lei Municipal de número 4.791, de 27 de junho de 2019. Está em segunda e última discussão. Está em segunda e última votação. Aprovado por unanimidade. Pois não, vereador. Senhor presidente, nobres vereadoras e vereadores, na verdade, faço uso da palavra em sede de justificativa de voto, porque, como lido pelo secretário, encerrada a votação, eu me retirarei do plenário, juntamente a outros 3 vereadores, mas apenas com o intuito de usar a palavra neste momento, para pedir aos senhores e aos suplentes que assumirão aqui logo em seguida, que os senhores analisem tudo que for colocado e que Deus abençoe cada um no seu voto, votando com consciência e com tranquilidade. É só isso que eu peço. Muito obrigado e obrigado a todos que estão presentes aqui também para me apoiar. E está nas mãos de Deus. Agora vai dar intervalo, né? Só ler. Esgotadas as matérias da ordem do dia, passamos para o período da denúncia em face do vereador Fernando Henrique de Oliveira. Esta presidência, tendo em vista os editais de convocações de suplente 01/2019, publicados no dia 16 de outubro de 2019, com fundamento no artigo 5º do inciso 1º do Decreto de Lei de número 201, de 27 de fevereiro de 1967, convido a comparecer à mesa os suplentes de vereadores, os senhores Aparecido Calixto de Campos, Valdecir Tudino. Tem. Eu, Valdecir. Arnaldo Aparecido Pereira, PSDB. E Sérgio Furlan. Postado à frente da mesa, todos se levantam. Convido.
Todos. Fernando, o pastor, podem se retirar. O vereador, doutor Fernando, o senhor já pode se retirar? Pastor, Rubens, o Miguel Messias. Acho que é só. Então, mais um outro. Depois, Não veio. convido os secretários que estarem em compromisso regimentar. Começa aqui. Espera um pouquinho. Então, o André vai só tirar uma caneta. Aqui. Convido os suplentes. Esse aqui você cancela, porque a galera não veio, tá vendo? Tá. A prestarem o compromisso, pra gente não fazer com Vem até embaixo, né? E vai até terminar? Para aqui. Convido os suplentes de vereadores a prestarem o compromisso regimental de posse, declarando assim, eu prometo, após esta presidência, ler o compromisso de que se trata do artigo 11, parágrafo 1º do Regimento Interno. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica Municipal, observando as leis, desempenhar com lealdade o mandato que foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Declaro empossado e convido a tomar os assentos. Ah, fala aí então. Declaro empossado. Convido a tomar os assentos às suas cadeiras. Espera um pouquinho, tá vendo a denúncia. Nick, você não tá com o papel aí, né?
Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da denúncia, em face do vereador Fernando Henrique de Oliveira. Novamente, bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arapongas, Paraná. Oduvaldo de Souza Calixto, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB PR 11.849, portador do RG número 2208, 2208-241 SSP, Paraná, inscrito no CPF-MF sobre o número 322-397-26920, portador do título sob o número 0173108406-98, Zona 061, Seção 0147, residente domiciliado na Rua Tetraz, número 459, Vila Industrial, na cidade de Arapongas, Paraná, por seu advogado, que esta subscreve respeitosamente, vem à presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/67, artigo 90, inciso 9º, do parágrafo 3º da Resolução 204/91, que instituiu o RICMA. Oferecer denúncia requerendo a instauração de processo político-administrativo de cassação de mandato do vereador em face do vereador Fernando Henrique Oliveira, brasileiro, advogado, vereador desta casa, pelo Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, eleito para a 17ª legislatura de 1/1/2017 a 31/12/2020, com base nas razões de fato e de direito a seguir alinhavadas. Dos fatos. É de conhecimento público e notório, inclusive por esta casa e pela presidência desta casa, que circulou pela rede social WhatsApp áudios em que integrantes do Conjunto Coqueiral nessa cidade citaram que o vereador Fernando Henrique de Oliveira estaria envolvido em um esquema de recebimento de propina para a apresentação e aprovação de projeto de lei que dispunha sobre a regularização fundiária urbana no município de Arapongas, que beneficiaria diretamente os moradores do Conjunto Coqueiral. Segundo consta dos áudios, os moradores do Conjunto Coqueiral realizavam aportes em dinheiro por intermédio de escritório de advocacia do vereador Fernando Henrique de Oliveira, para que fosse ocultada a origem ilícita das propinas pagas. Segundo os áudios, já haviam sido entregues mais de 57 mil ao citado vereador por intermédio do escritório de advocacia do mesmo, tudo com vistas à aprovação do citado projeto de lei. O caso veio à tona pela circulação dos áudios nas redes sociais e WhatsApp, onde os moradores do Conjunto Coqueiral estavam com animosidade, uma vez que o vereador Rubens Franzin Manuel começou a criar embargos para a aprovação do projeto, eis que não havia recebido a sua parte na propina. No mais, posteriormente, o vereador Fernando Henrique Oliveira passou a agir ativamente dentro do poder público em prol de interesses particulares de um grupo de pessoas determinadas em detrimento do interesse público geral, instruindo os moradores do Conjunto Coqueiral a fazerem pressão política nos demais vereadores, instruindo-os no sentido de que, no dia da votação, deveriam comparecer vultuoso número de pessoas, moradores, para pressionar os vereadores indecisos a votarem a favor da aprovação do projeto de lei apresentado, com vistas a ter seus interesses particulares atingidos. Vejamos o teor dos áudios. Áudio 1. Vixe, Eduardo, é um problema lá do quiosque, que não urbanizado sabe, não foi feito o documento das chácaras, e daí a gente está na prefeitura para fazer os lotes. Sabe, certinho, para fazer os documentos, tudo. Daí está com este rolo aí. A gente pegou o escritório lá do Dr. Fernando, que é advogado, que é vereador também, e está correndo atrás. Daí falta o pessoal dos vereadores assinar que isso aí
é coisa da prefeitura, sabe? E eles não querem gastar com isso. Áudio 2. Então, Du, nós está todo mundo junto, né? Nós tem um grupo lá. Daí acho que foi, todo mundo deu uma porcentagem. Acho que foi trezentão. E no final de tudo, deu 57 mil, que passou para ele. Só que daí o Rubão não quer assinar, porque o Rubão não pegou nada, né, de dinheiro. Então, por isso, ele está embaçando para assinar. Ele é um dos caras que não querem assinar lá o negócio. O restante tudo quer assinar. Foi pago 55, mas não para o Fernando, para o escritório do Fernando, para eles correr atrás certinho. Mas está demorando. É fácil de conseguir arrumar, sabe? Mas precisa ir lá na prefeitura e falar com o Jair Milani lá. Áudio 3. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, com relação à votação do projeto do Fernando, eu acabei de falar com ele para confirmar o dia de votação. E ele me disse o seguinte: como ele teve que fazer aquela alteração que nos incluía, né, no projeto, e para que seja feito tudo pela prefeitura, e nós não tenhamos que pagar nada, então o nobre vereador Rubão, são palavras dele, tá? Nobre vereador Rubão pediu uma verificação jurídica para que isso aconteça, para nos incluir. Então vai ter que ser feita essa verificação primeiro. Então, não vai ser hoje a votação, vai ser na semana que vem, segunda-feira que vem lá, tá? Ele falou assim: é muito importante que vá o maior número de pessoas possíveis, porque se tiver algum dos vereadores que pensa em votar contra, ele já vai sentir um pouquinho a pressão. Então, ele já vai pensar 2 vezes em votar, tá? Então, se nós estivermos lá num maior número de pessoas possíveis, isso já vai dar uma pressãozinha. Vai mostrar que nós estamos realmente necessitando e precisando disso. E já vai dar uma força a mais para que a votação seja favorável a nós, tá? Então ficou assim, segunda-feira que vem, tá? Às 4h, mas aí eu confirmo com ele, tá? Na semana que vem eu confirmo com todo mundo, beleza? Bom dia para todos. De tudo está ciente essa Câmara, haja vista que os parlamentares Rubem Franzin Manuel, Miguel Messias Gomes, Paulo César de Araújo, Levi Aparecido Xavier, Márcio Antônio Niquenig, Oswaldo Alves dos Santos, Agnelson Galassi e Antônio Carlos Chavioli requereram a instauração de comissão especial de inquérito, requerimento número 67/2019, para investigar a conduta do vereador Fernando Henrique de Oliveira. O requerimento foi apresentado nesta casa, ao passo que os vereadores Adalto Fornazieri, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Ademir Galo Esplendor, Cleide Bisca, Fernando Henrique de Oliveira e Rivaldo dos Santos requereram instauração de comissão especial de inquérito para investigar a conduta do vereador Rubens Franzin Manuel pelos mesmos fatos, haja vista que o mesmo é citado nos áudios, no sentido de que estaria pondo em embargos na aprovação do projeto, pois não havia pego sua parte da propina. Cumpre destacar que a instauração das comissões em nada impede a propositura da presente denúncia feita por eleitor, uma vez que um procedimento sequer tem o condão de obstruir o bom andamento do outro. Em verdade, os procedimentos se complementam. Segundo, fundamentos jurídicos. Dispõe o artigo 90 da RICMA. Artigo 90. Perderá o mandato um vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Nono, que abusar das prerrogativas asseguradas ao vereador ou perceber um fundo do cargo, em função do cargo, vantagens indevidas. O requerimento interno da Câmara Municipal de Arapongas está em consonância com a Constituição Federal de 1988, no tratamento dado aos parlamentares da Câmara dos Deputados e Senado Federal, sendo que, com base no princípio da simetria constitucional, o mesmo tratamento deve ser dispensado aos deputados estaduais, distritais e vereadores. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador
cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 1º, é incompatível com o decoro parlamentar. Além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Além de expressamente conter no regimento interno da Câmara Municipal que a percepção de vantagem indevida constitui infração passível de perda de cargo, por óbvio, também constitui ato incompatível com decoro parlamentar. Não obstante, temos que o procedimento para a perda do mandato do vereador que utilizar do cargo para percepção de vantagens indevidas não poderá ser por votação secreta ou que denúncia seja apenas a requerimento de outro vereador ou partido político, uma vez que, apesar da percepção de vantagens indevidas ser fato decoroso, o RICMA prevê que tal espécie, inciso 9, está deslocado da regra geral, inciso 2º, constituindo infração política administrativa própria, não se submetendo ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 90 do RICMA. Artigo 9º, omisses. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara por voto secreto e por decisão de 2/3 de seus membros, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. De mais a mais, a percepção da vantagem indevida está prevista no inciso 9º do artigo 90 do RICMA. Logo, não submete-se à regra do parágrafo 2º, que dispõe que as infrações distritais no artigo 90, inciso 3º, 4º, 5º, 7º e 8º, ocasionará a perda do mandato por declaração da mesa de ofício ou a requerimento de vereador ou partido político. Parágrafo 2º. Nos casos previstos pelos incisos 3º, 4º, 5º, 7º e 8º, a perda será declarada pela mesa de ofício ou mediante provocação de vereador ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Desta feita, a infração ao artigo 90, inciso 9 do RICMA, submete-se à regra residual do Decreto-Lei 201/67, que permite a qualquer eleitor apresentar denúncia escrita e requerer a instauração de processo político-administrativo de cassação de mandato. RICMA. Parágrafo 3º. O processo de cassação, quando cabível, obedecerá às normas do Decreto-Lei número 201, de 27/2/67. Decreto-Lei 201/67. Artigo 6º, omisses. Parágrafo 1º. O processo de cassação do mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º deste Decreto-Lei. Artigo 5º, omisses. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum do julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Não bastasse as disposições do regimento interno da Câmara Municipal de Arapongas, que permite a instauração de processo de cassação de mandato de vereador, que perceber vantagem indevida no exercício do cargo ou em função dele, o Decreto-Lei 201/67 também não deixa por menos, e é claro ao regular no artigo 7º, inciso 1º, que poderá ser cassado o mandato do vereador utilizando-se do mandato para a prática de corrupção e de atos de improbidade administrativa. Artigo 7º,
a Câmara poderá cessar o mandato do vereador quando, primeiro, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. No caso em tela, caso seja efetivamente comprovada a conduta do vereador Fernando Henrique de Oliveira ao exigir vantagens indevidas e dissimulando a origem por intermédio do seu escritório de advocacia para a apresentação de projeto de lei em prol de um grupo específico de pessoas, configura tanto o crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, bem como o ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Decreto-Lei 2848/40, Código Penal Brasileiro, artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Lei 9.613/1998 dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Capítulo 1. Dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena, reclusão de 3 a 10 anos e multa. Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa. Artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e notadamente: 1. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indiretamente, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições dos agentes públicos. No mais, o fato do citado vereador patrocinar os interesses dos participantes posteriormente, estimulando e os instruindo para fazer pressão política para aprovação do projeto de lei no dia da votação, constitui uma segunda prática de atos de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, além do crime de advocacia administrativa, que constitui no patrocínio de interesse privado perante as administrações públicas em geral, por agente público, fora das regras ordinárias, pouco importando e seu interesse é legítimo ou ilegítimo. Senão vejamos. Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/90, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão de exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e notadamente. 8º, aceitar emprego, comissão ou exercer atividades de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Código Penal, artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da quantidade de funcionários. Pena, detenção de 1 a 3 meses, ou multa. Desta feita, o requerente, Oduvaldo de Souza Calixto, vem perante Vossa Excelência apresentar mais este pedido, que deve ser submetido aos demais membros do plenário mediante determinação de sua leitura,
na primeira sessão, após recebimento, na forma como dispõe o artigo 5º, inciso 2º, do Decreto-Lei 201/67 e artigo 126 do RICMA. Se não, vejamos. Artigo 5º, omisses. De posse de denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Artigo 126. Recebida qualquer proposição escrita, será encaminhada ao presidente da Câmara, que determinará a sua tramitação, com a leitura na hora do expediente da primeira sessão ordinária, após o recebimento. Parágrafo único. Em se tratando de matéria objeto de sessão extraordinárias, sua leitura no expediente ocorrerá na primeira sessão após o recebimento da proposição. Terceiro, dos impedidos. Observando o pedido e as provas que se instruem, há apontamentos de que outro vereador esteja envolvido, Rubens Franzin Manuel, bem como a outros vereadores do mesmo grupo político do denunciado, que o apoiarão irrestritamente. Inclusive, formularão conjuntamente, com o mesmo pedido da CEI, Comissão Especial de Inquérito, para investigar o vereador Rubens Franzin Manuel. O vereador que requerer a primeira Comissão Especial de Inquérito que investiga o denunciado, Fernando Henrique de Oliveira. Desta feita, em prol da lisura do procedimento em decorrência de sua imparcialidade intrínseca, os vereadores abaixo indicados estarão impedidos de votar na sessão de acolhimento de denúncia e de compor a comissão processante, como determina o inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. Obviamente, vereadores também estarão impedidos de votar na sessão final, que deliberará sobre a cassação ou não do mandato do vereador. Logo, deverão ser convocados seus suplentes. Vejamos a lista dos impedidos. Rubens Franzin Manuel, citado nos áudios e requerente da Comissão Especial de Inquérito que investiga a conduta do ora denunciado Fernando Henrique Oliveira. Adalto Fornazieri, aliado político do denunciado e que formulou o requerimento de Comissão Especial de Inquérito para investigar Rubens Franzin Manuel. Angélica Ferreira, aliada política do denunciado e que formulou o requerimento de Comissão Especial de Inquérito para investigar Rubens Franzin Manuel. Haroldo César Pagan, aliado político do denunciado e que formulou o requerimento de Comissão Especial de Inquérito para investigar Rubens Franzin Manuel. Ademir Galo Esplendor, aliado político do denunciado e que formulou o requerimento de Comissão Especial de Inquérito para investigar Rubens Franzin Manuel. Cleide Bisca, aliada política do denunciado, que formulou o requerimento de Comissão Especial de Inquérito para investigar Rubens Franzin Manuel. E Reivaldo dos Santos, aliado político do denunciado, e que formulou o requerimento de Comissão Especial de Inquérito para investigar Rubens Franzin Manuel. Inclusive, se manifestou em plenário sobre o assunto, defendendo a si e seu aliado político. Quarto, das provas. Como indicação de provas que deve acompanhar a denúncia, na forma como determina o inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, o denunciante requer a juntada dos seguintes documentos. Projeto de Lei 17/2019, mídia digital, DVD, como os citados áudios dos moradores do Conjunto Coqueiral. Requerimento de instauração da CEI, Comissão Especial de Inquérito, apresentado pelo vereador Rubens Franzin Manuel. Requerimento apresentado pelo vereador Fernando de Oliveira e outros, requerendo a representação proporcional dos partidos políticos na escolha dos membros da comissão.
Requerimento apresentado pelo vereador Fernando Henrique de Oliveira, requerendo prévia intimação pessoal dos vereadores, com no máximo 5 dias de antecedência da prática de cada ato referente à comissão especial de inquérito. Requerimento apresentado pelo vereador Fernando Henrique de Oliveira, requerendo a participação do presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de Arapongas, José Virto Almagida de Almeida Júnior, para acompanhar a legalidade da comissão especial de inquérito. Requerimento formulado pelos vereadores Adalto Fornazieri, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Ademir Galo Esplendor, Cleide Bisca, Fernando Henrique de Oliveira e Reivaldo dos Santos, requerendo a abertura de comissão especial de inquérito para investigar a conduta do vereador Rubens Franzin Manuel. Requerimento apresentado pelos vereadores Paulo César de Araújo, Rubens Franzin Manuel, Agnelson Galassi, requerendo a suspensão dos prazos para emissão de parecer em relação do projeto de lei 17/2019 até a conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito. Quinto, das diligências. Como diligências a serem realizadas com vistas à elucidação dos fatos no âmbito do pedido de cassação, requerer-se a juntada de cópia integral dos trabalhos já realizados na Comissão Especial de Inquérito, compartilhamento das provas. Oitiva do presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Coqueiral. Oitiva do secretário da Associação dos Moradores do Conjunto Coqueiral. Oitiva dos integrantes da Associação dos Moradores do Conjunto Coqueiral. Oitiva dos proprietários de imóveis do Conjunto Coqueiral. Oitiva das demais testemunhas que forem citadas no decorrer das inquirições. Oitiva do vereador Fernando Henrique de Oliveira. Oitiva do vereador Rubens Franzin Manuel. Identificação do membro da Associação do Conjunto Coqueiral responsável por representar os demais nas tratativas e sua intimação para que apresente o contrato firmado com o vereador Fernando Henrique de Oliveira ou com seu escritório de advocacia. Demais diligências que a comissão entender necessário. Sexto, dos pedidos. Por todo o exposto, pede-se a Sua Excelência, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, que ao ter posse do presente expediente, determine sua leitura aos demais vereadores na primeira sessão plenária e consulte acerca do recebimento de denúncia na forma do artigo 5º, inciso 2º, do Decreto-Lei 201/67, respeitando os impedimentos. 2. Recebida a denúncia e instaurando-se a comissão processante, requer se digne a colenda comissão que realize as diligências acima indicadas. 3. Ao final, colhendo elementos concretos de autoria e materialidade da infração do artigo 90, inciso 9 do RICMA, requer-se digne esse colendo plenário para que votem pela cassação do mandato do vereador denunciado Fernando Henrique de Oliveira com a expedição do competente decreto legislativo declarando a perda do cargo. É o que se tem a requerer. Termos em que pede deferimento. Arapongas, Paraná, 31 de maio de 2019, Oduvaldo de Souza Calixto e Maicon Francisco Trida Galvão, procurador do denunciante. Sem mais. Uma vez lida a denúncia, passa a consultar o plenário sobre o seu recebimento. Está em votação. Rejeitada por unanimidade. Uma vez o plenário desta Casa, tendo se manifestado pelo não recebimento da denúncia, respeitando o quórum exigido no Decreto-Lei de número
2021/1967, determina o arquivamento imediato da denúncia. Lavre-se a respectiva ata consignado à votação. Não havendo mais oradores, está encerrada a sessão. Muito obrigado. E um bom dia a todos.